Rapaz, vai cortar Bora não? embora. Ei, vem cá. Olha tanto mato. É mato só a molecha, né? É uma realidade que nossos produtores têm, né? Então, por que não a gente falar sobre herbicida? Então se prepare e vamos fazer um podcast com o nosso convidado especial, René André, um ótimo profissional sobre herbicida, para sanar todas as dúvidas, né? Vai ter uma conversa bacana com o Gilson, já já vocês vão ver. Vai estar aqui no sol não, vai estar ali, ó, debaixo de um pé de árvore, num campo, mostrando a nossa realidade, né? Então, se prepare, né? E é claro que nesse começo desse vídeo não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, né? São os nossos patrocinadores que levam a gente para campo, né? E a Netafim, o nosso parceiro forte aí, né? Um parceiro novo, né? A Mielo, né? A Chili Piga, aquela pimentinha queridinha de todos nós, né? Então é isso, venha com a gente e vocês vão aprender e vão absorver mais conhecimento sobre herbicida. Valeu! Estamos aqui mais uma vez com vocês, hoje com um convidado especial para falar de um assunto que é importante para todo mundo, principalmente quando a gente fala de custo de produção, tá? Hoje nós vamos falar sobre herbicida, como o João já frisou nessa abertura. Então eu queria apresentar para vocês agora o René. Seja bem-vindo, René, ao Retagro. Eu queria, René, que você começasse falando para o pessoal um pouco da sua história. Quem é o René? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu queria, assim, começar. Eu sou um homem do campo, fui nascido e criado com cana-de-açúcar. Meu pai é apaixonado por cana-de-açúcar, meus irmãos também, e foi isso que aí fez a gente gostar tanto da cultura em si, né? Então, assim, desde 2008 que eu lido com herbicida, trabalhei um pouco como representante de vendas durante 4 anos, depois saí junto com meu irmão, a gente passou 6 anos no Goiás, e lá eu me deparei com herbicida novamente. Então comecei a trabalhar com preparo de calda, manuseio, aplicação, indicação e posicionamento de produtos. E de lá para cá é o que eu venho fazendo. Faz um ano que e eu estou trabalhando agora com minha cultura mesmo, que é cana-de-açúcar, pelo Senar, aqui nos municípios de Marcação, Rio Tinto, Baía da Traição e Santa Rita. Então, de lá para cá, minha vida foi praticamente herbicida. Então já tem uma experiência larga, né? E assim, né, nosso público majoritário hoje são produtores rurais, estudantes, técnicos e algumas pessoas que têm afinidade com o agro. Sim. Então, assim, para aquelas pessoas ainda que não entendem o que é um herbicida, queria explicar um pouquinho para a gente? Gilson, o herbicida foi criado basicamente para matar o mato em si, né? Para ter um maior controle de ervas daninhas na cultura, entendeu? Tem um avanço na demanda de mão de obra, entendeu? Que a gente é muito carente de mão de obra, então assim... Inclusive, essa mão de obra hoje é um gargalo, sim, na nossa região, sim, sim. Porque se a gente puxar historicamente, os filhos das pessoas que trabalhavam na enxada hoje não querem mais trabalhar. Exatamente. Então, Exatamente. impacta diretamente no custo de produção. Sim, sim. Então, assim, como o herbicida ele faz um trabalho de 6 ou 7 pessoas aí numa enxada, então, assim, a gente usa o herbicida justamente isso, para ter um controle, ter uma diminuição da mão de obra em si, porque é muito difícil você encontrar pessoas hoje para dar uma limpa, para trabalhar com a gente no dia a dia, né? Então, assim, o herbicida ele faz esse trabalho para a gente, ele dá um prazo a você para que você entre de novo na cultura, entendeu? Então, assim, a maioria dos produtores que nunca usaram herbicida, quando eles usam pela primeira vez, que a gente ainda tem essa realidade aqui na Paraíba, eles ficam encantados porque você aplica um herbicida hoje, você vai passar 3 meses, 60 dias, até 120 dias sem você entrar na mesma cultura. Então isso aí barateia muito nossos custos de produção, né? A gente que é produtor, eu também sou produtor, meu pai, meu irmão. Então a gente, assim, a única coisa que a gente frisa é praticamente os custos de produção. E a mão de obra hoje está difícil. A gente sabe hoje que existem vários tipos de herbicidas, né? Pró-emergente, pós-emergente, seletivo, não seletivo. Você podia, assim, explicar um pouquinho? Pronto, vamos começar logo com o que seria uma pré-emergência.
A gente está atrás aqui de uma cana que foi plantada tem 3 dias, praticamente. Então aqui seria uma pré-emergência. Porque a pré-emergência a gente tem que fazer até 4 dias da cultura submergida. Após o plantio, né? Após o plantio. Você plantou, 4 dias você tem que fazer a pré-emergência. Se você for entrar no 5º, ou no 6º, ou no 7º dia, você já vai fazer uma pós. Seria você deixar a planta nascer e depois, com o tempo que as ervas daninhas nascessem também, você pegaria aquela cultura na pós-emergência. Pré é antes e pós é depois. Certo? Já com a cultura desenvolvida. Exatamente. O que são produtos sistêmicos? Sistêmicos é uma aplicação de herbicida que ele vai entrar, quando você usa o herbicida, ele vai entrar no sistema radicular da planta, entendeu? Não matando a cultura, né? E isso aí tem produtos seletivos e não seletivos. Isso aí a gente vai abranger no decorrer da nossa conversa, certo? Então, assim, produtos sistêmicos é aquele que é absorvido, vai matar as ervas daninhas e não vai matar a cultura, certo? E essa questão de seletivo, não seletivo, eu pergunto isso porque a gente vê muito também na cultura do milho. Sim. Tem muita gente que fala, pode aplicar produto X, o glifosato da vida, pode aplicar glifosato no milho que não mata não. Eu já vi em campo o produtor que escutou isso na internet, sim, aí foi lá, pegou aquele milhozinho que ele guarda na garrafa, né, de uma safra para outra e aplicou. Depois saiu esculhambando. Isso aí vai se aplicar em milhos híbridos, e tem essa restrição, né? Porque na maioria dos milhos que o pessoal planta hoje, a grosso modo, assim, se você aplicar um glifosato, ele vai queimar a planta, vai queimar a folha e chega até a matar. E o que seria isso, basicamente? Vamos citar 2 produtos que são bastante conhecidos aqui. O 2,4-D e a atrazina. A atrazina seria para o milho. Se você aplicar a atrazina em cima do milho, ela não vai matar. Certo? E o 2,4-D, se você aplicar o 2,4-D em cima de uma folha de cana, ela não vai pegar. Ela vai pegar a erva daninha que estiver do lado, ao redor, e não vai pegar a cultura. Então, assim, são poucos os produtos que têm registro, né? E você, com os cuidados certos, você pode aplicar que você não vai matar a cultura e vai matar as ervas daninhas. Tem uma coisa, Renê, que o pessoal pergunta muito, é se o solo precisa estar úmido para aplicar um pré-emergente. Eu já vi produtor dizendo, eu apliquei e funcionou. Já tem outro que faz, esse produto que eu apliquei não prestou. A pergunta é interessante. Nesse caso aí, Gil, é o seguinte, se você for fazer uma pré-emergência, entendeu? Geralmente, quando você está plantando, vai ter alguma umidade. Mas, assim, a pré-emergência em si, ela não precisa de umidade para fazer efeito. Porque ela vai fazer uma camadazinha em cima do solo. Como não tem nenhuma, em cima do solo não tem nenhuma planta, porque é na pré-emergência, então, assim, não vai ter sentido ela estar úmida ou não, o solo. Isso aí não tem problema. Então, o que teria problema era o seguinte, você fazer uma pós-emergência, e tem algumas classes de produtos que precisam de umidade para ela fazer efeito, entendeu? Mas isso aí mais numa pós, entendeu? Na pré-emergência ela vai ter umidade porque você não vai plantar no seco, né? Você vai plantar numa terra que está úmida, entendeu? Mas a maioria desses casos assim se aplica por classes específicas de produto. Tem uma coisa também interessante que você estava citando aqui agora, essa questão de classe de produtos. O que seria essa questão de classe de produtos? Classe, ela tem quatro tipos de classe, entendeu? E você vê muito isso no rótulo do produto, entendeu? Às vezes, quando o produto ele é seletivo, entendeu? Quando ele é sistêmico de contato, ele vai mudando o rótulozinho lá embaixo, entendeu? Aí seria produtos tóxicos, produtos não tóxicos, produtos altamente tóxicos, que seria aquelas taxazinhas que ia aparecer: amarelo, vermelho, verde, azul. É o grau toxicológico. Mas, gente, para quem está assistindo a gente, tá com curiosidade, tudo isso você encontra na bula do produto. Exatamente. Então, muitas vezes algumas pessoas acham que precisa só comprar o produto para ter acesso à bula. Não, hoje a gente tem a ferramenta que é a internet, exato, que cresceu muito. Antigamente, quando a gente procurava uma bula, dava um trabalhozinho de achar. Muito. Hoje em dia já tem aplicativos, tem tudo que a gente consegue acesso fácil. Uma das coisas que vale a pena salientar é o seguinte, um exemplo, o produto glifosato. Às vezes ocorre de você comprar um produto ali, ele está com uma taxazinha verde. E você compra ele novamente, está com uma taxazinha amarela ou azul, tal. Isso aí vai mudando de fabricante e tal. Vai depender de alguns testes que eles fazem no produto e vai mudando essa tarjetazinha. Aí é normal, você comprar um produto hoje, a Hexasnona vem azul, a taxazinha, depois você pode comprar outra Hexasnona como o Velp e ela vem com a taxinha verde, entendeu? Então vai depender do grau toxicológico do produto. Eu acho que isso aí é questão de laboratório e da fabricação, né? Sim. Tem outra coisa também que eu escuto muito de produtor rural. Muitos hoje já sabem que tem que olhar a bula, tudinho.
Mas quando pega a bula de um herbicida, tá lá o nome de várias plantas e várias dosagens. Isso. E normalmente em campo a gente não vai achar uma planta só, a gente vai achar um mix de plantas que tá ali dependendo da região. Qual seria a forma assim que você poderia dar uma dica para um produtor quando ele pegar essa bula, qual a dosagem que ele deveria adotar? Isso é interessante você falar, porque na maioria dos casos os produtores confundem muito isso, principalmente na dosagem que está lá na bula. Quando você vem para o campo, você praticamente vai praticar uma dosagem maior, uma dosagem menor, entendeu? Então, o que eu aconselho a todos os produtores é procurar um técnico ou um engenheiro agrônomo que possa sanar suas dúvidas, entendeu? Porque essa questão aí a gente tira muito no campo, sabe, Gilson? Você vai para o campo, aí eu recomendo geralmente herbicida no campo. Eu vou no campo, olho qual é a realidade do produtor e recomendo. Já recomendo o produto com a dosagem. Às vezes até a questão de princípio ativo. E ele sugerir, ele vai atrás da marca que ele quiser, porque a gente ocorre muito isso aqui na região da gente. Mas o que eu recomendo a ele, a princípio, ele vê, um exemplo, se ele for fazer uma aplicação na cana-de-açúcar, ele olhar lá a dosagem na cana-de-açúcar, vai ter dosagem pré e dosagem pós-emergência, entendeu? E o tipo de solo leve, solo pesado e tal. Então, assim, ele tem que ter a noção básica dessa questão para olhar pelo menos a questão do solo, entendeu? E lá pegar a dosagem. Mas, acima de tudo, entre em contato com algum profissional que atende ele, ou até o vendedor mesmo, para tirar algumas dúvidas, para quando ele chegar no campo, ele ter pelo menos um parâmetro. Isso que você fala é bacana, René, porque assim, como a gente está em campo, a gente roda e conversa com muita gente, a gente percebe que o produtor, ele quer usar a mesma dosagem padrão para todo tipo de produto. A gente chama de dosagem engessada. E eu percebi que essa dosagem engessada tem trazido uma problemática muito grande para o produtor. Porque assim, quando você aplica um produto, é para ele fazer efeito. Exato. Se você vai refazer a aplicação, é porque teve alguma coisa errada. É onde a gente mais paga caro, é no retrabalho. Porque você tem que fazer a conta da primeira aplicação e da segunda que você vai fazer. Então, assim, é extremamente caro e não fica viável. Por isso que herbicida a gente tem que tomar esses cuidados, né? Por quê? O que acontece muito? O vizinho aplicou, deu certo. Então eu vou lá e aplico na minha. Nem sempre é aqui. A gente está numa área aqui, e depois vai dar uma tomada geral aqui. Vocês vão ver um produtor que aplicou o herbicida na pré-emergência e outro produtor que não aplicou. É bem aqui do lado, tá, gente? Lá vocês vão ver. Inclusive a área é o solo é um pouco distinto. O solo aqui já é um pouco areno-argiloso aqui não. Já é um solo bem mais leve, entendeu? Um solo bem arenoso mesmo. A gente vê até algumas manchas de solo. Então, assim, a dosagem para essa área vai ser uma e a dosagem para essa outra vai ser outra. Então, assim, o que vai dizer muito é o campo. É a presença do produtor no dia a dia, é as ervas daninhas que ele tem, porque a gente vê que do lado que a gente está aqui, o produtor já é um pouco mais melindroso, já é o produtor que já faz uso de herbicida. E do outro lado, ele não faz ele pode fazer uso de herbicida, mas não tão constante como esse que a gente está. E isso é importante, pessoal, para vocês que estão nos assistindo, que é o seguinte: não é só ir na loja e pedir o herbicida para a cultura. Exato. Tem vários fatores, como o René está explicando aqui, que vocês têm que levar em consideração. Então, quem está com dúvida, chegou até aqui, escreve, deixa um comentário, que eu garanto a você que a gente vai entrar em contato com o René, e a gente vai responder vocês, porque é muito importante esse estreitamento. Como o René está frisando até esse momento, a gente entender que precisa de um profissional que identifica a necessidade da cultura e que consiga fazer a dosagem de forma correta, né? Exatamente. Esses cuidados aí que o Gil está falando, a gente se depara muito no campo hoje. Hoje eu dou assistência particular também. Por quê? Os produtores que eu visito, geralmente eles nunca usaram herbicida, ou usaram de forma assim, tanto faz, vou fazer tal, e o que é que acontece? Até a questão das ervas, elas ficam um pouco mais resistentes, porque você usa uma dosagem baixa, em vez de matar, ela vai dar só aquele calorzinho, ela dá uma queimadinha, mas depois ela sai mais bonita ainda. Então, assim, quando a gente vai se deparando com algumas realidades no campo, os produtores vão ficando já um pouco entusiasmados, já vão ficar pronto. Esses produtores que eu estou visitando aqui, eu já fiz algumas visitas com o João, e ele viu que eles nunca tinham usado herbicida, entendeu? E quando eles começaram a usar, se puder até eu vou deixar algumas áreas assim que não foram aplicadas herbicida, outras que foram usadas. A gente vê a diferença. Então, assim, o que é que acontece? Quando eles começam a usar o herbicida, eles já ficam caramba, tal. Um cara
ia gastar não sei quantas diárias para fazer uma areazinha pequena, com um herbicidazinho ali, ele vai pegar uma área, vai fazer uma área de 1 a 2 hectares, aí vai passar 60, 90 dias sem entrar naquela área. Depois, quando entrar naquela área, só vai fazer só um retoquezinho. Por quê, Gilson? A questão de você usar herbicida, cada vez mais você vai matando o banco de erva da terra. Então, o que é que acontece? Um ano você usou uma dosagem, praticamente no próximo ano, a tendência é vir menos ervas. Quando você fala assim, de banco de ervas, sim, o pessoal que está em casa para entender o que seria isso no solo. Banco de ervas seria assim uma quantidade muito grande de ervas, que se você fizesse o uso de herbicida continuamente, você não teria elas. Por exemplo, um capim, entendeu? Uma tiririca, que não é normal nas áreas assim a gente achar. Mas assim, pelo fato de você não usar nenhum tipo de herbicida, elas vão se proliferando. O passarinho pega num canto, coloca no outro, entendeu? Então assim, se eu faço o herbicida de uma forma contínua e o meu vizinho não usa, então eu tenho que me precaver cada vez mais. Por quê? Às vezes o passarinho pega uma semente lá, joga aqui, entendeu? E às vezes eu me deparo com situações também que o cliente usa herbicida continuamente, mas só que aparece uma erva distinta. Aí a gente faz a catação, que é o uso de um herbicida específico somente para aquela planta. Tem uma coisa também que eu vejo muito em campo, é o produtor quando usa um herbicida, sim, que gosta, sim, não quer mais trocar. não quer mais trocar, porque fica, ó, quando eu usava esse aqui eu não tinha problema nenhum. Sim. Só que a gente sabe que existe uma coisa chamada a planta criar resistência, né? Exatamente isso. Então eu queria que a gente trasse um pouquinho nesse assunto, porque é muito importante a gente conscientizar as pessoas que estão nos assistindo agora, que por mais que aquele produto seja eficiente, ele vai melhor. E ele tem que ser trocado. Exatamente. Então, Gilson, essa questão aí é o seguinte, na maioria das vezes, assim, como a gente se moderniza, os herbicidas também seguem a mesma filosofia. Então, assim, quando a gente começa a usar um produto que a gente começa a usar 1, 2, 3 anos seguidos, vai ser muito constante assim, a presença ainda de ervas, mesmo você usando uma alta dosagem daquele produto, mesmo você fazendo uma aplicação excelente. Porque a erva em si ela vai tomando resistência. Então, o que é que a gente recomenda quando a gente está em campo? Você usou 1 ano, usou 2 anos seguidos, muda, entendeu? Você tem vários tipos de herbicida que você pode usar, que só muda praticamente o princípio ativo, alguma coisa de mais de diuron voltando para a cana, né? Alguma outra coisa menos de hexazinona, entendeu? Então, assim, para a gente não ter essa resistência, entendeu? Eu sugiro muito que você sempre em busca de um profissional para ele avançar um pouco essa questão em você. Um exemplo, o pessoal usava muito em cana 2,4-D, entendeu? E hoje a gente já usa o quê? Um 2,4-D com picorã. Por quê? A dosagem de 2,4-D seria 1 litro, dependendo da manifestação das ervas daninhas, né? Mas você pode usar hoje um 2,4-D com picorã, usando só meio litro e pela metade do preço. E o 2,4-D num preço exorbitante. Porque muita gente usa tanto o 2,4-D que o 2,4-D sobe o preço e o outro que tem melhores no mercado também com preço pela metade do preço e a dosagem. É por isso que eu volto a tocar no assunto. E para o produtor, em qualquer momento, antes de utilizar, vale a pena procurar um profissional para que ele consiga utilizar o produto correto da forma. Eu sempre vou bater isso durante aqui, porque é muito importante. O herbicida ele veio para reduzir custo. Exatamente. Então a gente tem que saber explorar o máximo para conseguir. Outra coisa que muita gente pergunta e tem dúvidas é quando a gente fala assim, tem produto que demora na pré, né? Sim, 30 dias. Sim. Tem produto que demora 60, tem produto que demora, na bula diz, ó, é até 90 dias, 3 meses. Mas com 1 mês já perdeu o efeito. O que seria isso? Isso aí seria praticamente os produtos específicos. Um exemplo, uma pré-emergência, você tem que usar um produto específico para pré-emergência. Esse produto que você usar na pré-emergência, você não vai poder fazer no após, entendeu? Então, assim, ou se você puder fazer, ou se você for fazer no após, você tem que fazer ele consociado com outros produtos. Por quê? Ele vai fazer uma camadazinha em cima do solo, e aquela camada ali vai servir para não gerar ervas daninhas. E se gerar, às vezes ela nasce, mas ela fica logo amarela e morre, entendeu? Então, assim, na pré-emergência, tem produtos específicos para essa finalidade, entendeu? Quanto na pós. Às vezes os produtos da pós você só vai usar em uma determinada época do ano, entendeu? E o da pré-emergência também. Tem uma coisa que a gente vê muito, tem produtos que são pré e pós. Sim. Então, se eu utilizar aquele produto como pré, eu não devo utilizar ele como pós, é isso? Sim. Não, assim, o que acontece?
um exemplo, nessa área que a gente tá aqui atrás, a gente usa, vou falar o nome do princípio ativo, a gente usa o hexazinona com diuron, num produto chamado Velcro. O produtor não encontrou o herbicida que a gente tinha recomendado e ele fez, eu tenho um restinho desse produto aqui e eu vou fazer. Esse produto a gente usa muito na pós-emergência, mas pode fazer de poço. Então a gente usou 2 kg de velcro aqui por hectare. Você vai ver aí que daqui a uns 60 dias aqui a área vai estar limpa. Por quê? Esse produto também é recomendado na pré-emergência, entendeu? Só que a durabilidade dele não vai ser como um de pré-emergência, entendeu? Não destino nada aquilo para pré-emergência, como um dinâmico, como um gamite. Aquele que ia durar ali 90, 120 dias, vai reduzir para 60 dias, entendeu? 30 dias seria mais ou menos o seguinte, uma aplicação de pós-emergência. Você faz uma aplicação de pós-emergência, ela vai demorar ali de 0 até 15 dias para começar a fazer efeito, depois 45 dias aí. Mas depois aí, se a cana não tiver grande, você com certeza vai fazer uma replicação na área. Tem uma coisa também que é a época de aplicação, sim, horário de aplicação e a chuva na aplicação. Interessante. Eu vejo muita gente dizendo assim, vamos começar pela chuva? Sim. Tem muita gente dizendo assim, se eu colocar cola, pode estar chovendo que vai pegar. Não é bem assim que acontece. O que acontece? A cola, ou o adesivo, né, que o pessoal usa, ela vai dividir uma gota de água em 1000 gotas. Então, assim, não é aquela que você colocou o adesivo, você vai ter 100% de eficácia na produção, não. Ela vai, assim, vai ser mais difícil ser lavada, né, com a chuva, né? Mas, assim, geralmente, quando a gente, o que é que a gente recomenda? Depois que eu faço a aplicação, 4 horas sem chuva. Para a planta poder absorver. Se você, não existe isso, você fazer uma aplicação em área chovendo. Não, eu estou usando um adesivo espalhante. Não faça. E outra, tem muita coisa que acontece que tem herbicidas que eles precisam de um calor, entendeu? De um sol aberto. Tem herbicidas que se você usar no tempo nublado ele não faz efeito, entendeu? Então é isso aí que a gente tem que ficar bastante atento. Não existe isso. Chuva com herbicida não combina, entendeu? E essa questão de horário, de vento, porque assim, a gente sabe que tem produtores que querem que o trabalhador aplique o dia todo. Exato. A gente se depara bastante com... Isso é uma realidade também, isso é cultural, né? Que a gente está mudando aos poucos aqui na Paraíba. O que é que a gente faz aqui, geralmente? As aplicações começam entre 4 e 5 horas da manhã e geralmente vão até 8, 8 e meia. Por quê? A partir desse período aí, por localização, geralmente começa a ventar muito. Aí a gente para por causa disso. E outro, não é recomendado também um cara com vestido de EPI, com sol quente, aplicando de manhã até 11 horas, depois começar de 1 hora da tarde e até as 4, isso não existe. E a gente tem que mudar essa realidade que a gente vive. Onde eu chego que tem esse tipo de aplicação, a gente já descarta um pouco. Eu combino com o pessoal, com a equipe de aplicação. A gente começar bem mais cedo, de 4 horas, e terminar umas 8, 8 e meia, entendeu? Geralmente tem um responsável pela área que fica olhando e fica observando o vento. Começou a ventar, a gente para a aplicação e só vai ou no finalzinho da tarde, que geralmente é entre 4 e meia, 5 horas da tarde, aí vai até... Porque, gente, existe uma coisa chamada deriva, tá? A deriva é a ação do vento que vai pegar a gota. Eu quero aplicar aqui. Sim. O vento tá tão forte que ele vai pegar aquela gota, né, que tá saindo do meu jato e vai levar ela para outro local. E a gente tem que ter muito cuidado com a deriva, principalmente quando a aplicação é pós-emergência, porque a gente usa alguns produtos e eles não vão matar a cultura, mas se eles pegarem, eles vão dar o fito, né? O fito seria queimar uma folha, deixar a planta um pouquinho amarela, justamente por causa da deriva. E muita gente não entende que essa fito... alguns confundem com fungo, alguns confundem com ferrugem. Em cada planta vai se expressar aquelas manchazinhas de queimada. Cada cultura ela vai manifestar de uma forma. Essa fito, eu sempre falo isso pro meu produtor, ele já tá tão acostumado com a fito que diz, isso aí acontece direto e não dá problema não, mas tem um atraso na cultura. Ela dá uma amarrada, dá uma segurada. Assim, eu já deparei com alguns produtores que quando eu falo que que vai dar fito, eu já amassei, vai dar um fitozinho aqui, tal. Que tipo de fito, tal, eu não quero nenhum fito. Então, assim, a gente já muda a questão do herbicida. Vai depender muito de produtor, sabe? Porque tem produto aí que você vai usar que vai deixar a cana toda branca, entendeu? Essa fito que a gente tá falando é a fitoxicidade. É um produto que ele
causou intoxicação, vamos dizer assim, da planta, né? Momentânea, né? Depois ela Momentânea. vai voltando ao normal tal, mas ela dá um fito, dá uma atrasada. Tem casos que a dosagem é alta, que dá uma amarrada mesmo, você sente a cana não demora a desenvolver, entendeu? Que é normal, vai depender muito das ervas que a gente encontra na cultura, entendeu? Mas isso aí geralmente acontece por aplicações assim um pouco atrasadas, porque a gente tem que fazer uma superdosagem, porque senão a cultura não responde. E outra coisa que eu vejo bastante, o pessoal fazer é mistura de produto. Essa questão, vamos lá, na questão da mistura. Ó, quando a gente começa a fazer as dosagens, assim, eu tenho alguns produtores que eles já são um pouco mais modernos, eles usam os PJs que a gente mistura num balde e ele suga para o produto e lá fica batendo. Pessoal, PJ é aquele pulverizador que a gente coloca atrás do trator, sim, sim, e abre as barras, tá? Exato. Aí já tem esses equipamentos que eles seguem batendo direto, você fazendo a aplicação, só para quando acaba a calda. No caso da gente, voltando um pouco para a realidade da gente no campo, pau de 200 litros, um pau bem grandão e tal, e o que é que a gente faz? Quando a gente vai misturar os produtos, geralmente, a gente começa misturando um pó, que é bastante difícil você misturar. Então você tem que misturar bastante até não ficar nenhum resíduo, nenhuma borra de pó ali. Depois você vai colocando os líquidos, que são bem mais fáceis de misturar. Agora tem uns líquidos que demoram bastante. Então, assim, toda vez que eles forem abastecer, eles têm que misturar bastante, porque o pó assenta todo no final do balde. A gente chama, popularmente chamado de borra, né? De borra. Eu vi muito isso, eu estudei também muito sobre essa questão de misturas de produtos, sim, porque a gente sabe que cada produto tem uma formulação. E tem produto que ele não se mistura. Aí acontece que ele coagula. Uhum. Ele fica como se fosse uma os quadrada. WP da vida. Exatamente. Tá? Então, gente, WG, desculpa. Então, gente, todo produto ele vai ter uma sigla lá. Normalmente a maioria já coloca logo após o nome. CE, WP, PM, SC, MG, SL. Uhum. E tem alguns que não tem. Sim. Mas se você olhar na bula, vai ter lá. Tipo de formulação, ele vai estar dizendo lá. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, porque tem produtos que precisa pré-diluir. Exatamente. A pré-diluição, eu sempre vi que na dúvida, pré-dilui. O que é que a gente faz também, que a gente facilita? A gente não enche o tambor por completo. Você coloca uma quantidade aí, se for um tambor de 200 litros, você bota metade. Começa com pó, dilui bastante. Depois que você diluir, você acrescenta água. Completou os 200 litros, o balde geralmente com 200, ele vai dar 220 cheio até a tampa. Então, quando ele fizer 200 litros ali na marcazinha, você joga o líquido e começa a mexer de novo. Ou você pode fazer ao contrário, depois você dilui bem, coloca o líquido e joga água, porque já em você colocar a água, ela já vai estar com aquele processo. E, gente, é muito importante a proteção, tá? A questão é EPI. EPI. Eu vejo muito hoje o pessoal aplicando herbicida sem EPI. Exato. É uma tradição, é um pouco de cultura errada, está se quebrando cada vez mais isso aí. Mas o herbicida, o defensivo agrícola em si, ele é muito importante a prevenção. Ele não vai matar no momento, mas aos poucos. Essa questão aí, Gilson, a gente se depara diariamente no campo. O que é que eu faço? Quando a gente vai começar uma área de aplicação com bombas postais, porque hoje a área de cana-de-açúcar é tão grande que a maioria dos produtores já usa o PJ, né? Uma operação semi-mecanizada, né? Mas quando a gente vai na postal, eu converso um pouco com eles, entendeu? Ou no final da tarde, ou no início, ou quando for a aplicação no outro dia eu reúno eles, trabalho bastante na prevenção, levo algumas cartilhas para eles, explico o quanto é importante você usar uma máscara, quanto é grande você usar a roupa em si, o EPI, o óculos, entendeu? O que vai acontecer de imediato ou ao longo prazo, você usando herbicida sem roupa. Porque o que acontece, Gilson? Na maioria das vezes, o pessoal fala assim, não, o produtor não fornece os EPIs. Mas eu já deparei em várias situações que os produtores dão os EPI, paga treinamento, faz tudo, e quando a gente chega no campo lá, o cara tá sem máscara, sem óculos, com a bermudinha de sandália havaiana e aplicando. Então, assim, o que é que a gente faz nesses casos? A gente conversa bem com o aplicador e segura um pouco, não deixa, por quê?
ele vai se prejudicar e prejudicar você futuramente. Entendeu? Se o Ministério pega você, E a multa é pesada. a multa é muito pesada. Agora, Renê, eu queria continuar esse bate-papo, tá muito bacana, mas eu queria continuar esse bate-papo agora em campo. A gente vê essas diferenças de pré, de pós. João tá doidinho ali, ó, pra levantar da cadeira e ir pra campo. Pegar um solzinho quente da muleira. Vamos sim. Vai ser bastante interessante aí para vocês terem uma noção do que é uma aplicação de pré-emergência, entendeu? O quando deve ser feita a pré-emergência, entendeu? E assim, principalmente na pós, né, que é a nossa realidade hoje. A pré-emergência hoje, Gilson, é pouco usada por a maioria dos produtores, né? Mas tem uma eficiência. A eficiência é enorme. Dá pra gente ver no campo? Tá, sim, vamos lá. Então, pessoal, fica ligadinho, bora pro campo. Rapaz, os meninos ali na sombra me tiraram para eu ir para campo com o Renê pra gente mostrar na prática o que vocês falaram ali. É peso, tá vendo, né, Renê? Não ria não. Mas sabe o que é isso? Não, tá, você também tem que vir um pouquinho aqui. Então bora pro sol, né, minha gente? Trabalhar no campo tem que ter medo de sol não, né, Renê? Isso é verdade. A gente se deparar com isso aqui, só tá faltando só uns bonezinhos árabes pra gente que o sol tá pegando aqui. Tá pegada aqui, viu? Então, enriquecendo, né, o podcast aí, a conversa enriquecedora que vocês tiveram ali da herbicida, vamos ver na prática agora, né, Renê? Sim. O que vocês falaram ali. Então aqui, na verdade, aqui a gente tem como a gente ter um parâmetro do que vocês falaram aqui? Tem sim, ó. Essa área aqui foi plantada no mesmo dia da área aqui da frente. A gente só para a gente explicar direitinho o que é uma pré-emergência feita e a outra área que não foi pré-emergência. Se você puder gravar um pouquinho aqui, Gilson, você vai ver aqui, ó, que na maioria da área aqui, ó, tem uma folhinha larga, tem um capinzinho ali na frente, tal. Você pode ver que você vai ter um parâmetro bem do que é a área que não faz herbicida. Foi até interessante essa área aqui, João, porque quando a gente foi fazer o herbicida aqui, eu passo o herbicida e o cliente faz o orçamento, né? E quando ele fez, ele achou um pouquinho caro. Mas aí ele vai ver uma área um pouquinho até grande, ó, aqui vai dar umas 2,5 hectares. Ele vai ver quando ele for entrar no herbicida aqui, o quanto ele vai gastar, diferentemente dessa área aqui, que foi plantada no mesmo dia, entendeu? Só que a gente usou o herbicida, né, na pré-emergência. A gente usou 1,2 kg de dinâmico na pré-emergência, né? Ele cortou a cana, plantou tudo direitinho, aí a cana já tá nascendo, a gente vai dar uma acompanhada lá para vocês olhar de perto. E umas questões, Renê, que a gente observa bastante, você frisou a questão de custo. Eu acho que o produtor, a primeira coisa que eu acho que mais impacta, né, inicialmente é o custo do herbicida, né? Exato. Mas na verdade que quando a gente começa a aplicar de uma forma correta, de uma orientação correta, esse custo não é bem o que o produtor imaginava, né? Exatamente. Um exemplo, essa área aqui, ele custou ao produtor R$180 por hectare. Essa área tem aproximadamente 1,5 hectares, né? O pacote dinâmico só vinha de 5 quilos, né? Mas ele economizou aí para usar nos outros plantios, né? Próximo, né? Aí ele comprou um pacote só para fazer o teste, né? A princípio aí o herbicida está saindo super bem. Você vê olhando aqui embaixo isso que não tem nenhum tipo de erro, né? Diferentemente da outra área. E se você fosse fazer uma área dessa na enxada aqui, você iria gastar aqui em torno de uns R$360. Vai depender da área da região, entendeu? Ô Renê, como vocês frisaram ali com o Gilson, uma conversa muito bacana, né? Vocês frisaram uma coisa que é importante. O herbicida em si, ele não causa milagre, né? Exato. Então, também tem essa questão de custo, né? Tem esse certo receio, mas também tem que saber aplicar de uma forma correta, que vocês viram isso na conversa que vocês tiveram, né? Então, em si, o herbicida em si, ele não causa, né, milagres, né? Então tem que ter um bom profissional, tem que saber aplicar no horário correto, o herbicida correto, analisar, né, o banco de ervas daninhas para saber qual herbicida colocar, né? Exato. O que acontece muito, João, tem áreas que o solo ele tem um monte de ervas tão grande que às vezes você faz uma pré-emergência e ela não sai 100%, mas não é questão do produto, não é questão de aplicação, não é questão de nada, é porque a gente tem que fazer uma reaplicação localizada, entendeu? Então, assim, tem áreas que acontece desses fatos, mas toda vez que a gente pega um produtor que ele nunca usou herbicida, entendeu? A gente faz um trabalho com ele, conversa muito com ele, explica o que vai acontecer, explica as consequências de você usar. Eu gosto muito de trabalhar com custos, então eu vou no custo. Ó, se você for fazer na enxada, você vai gastar isso. E aproximadamente ele gasta na enxada hoje, daqui a 30 dias ele vai fazer de novo.
Isso é o custo inicial, né, Renê? E pensando naquele custo final, né? O desenvolvimento da cultura vai se predestinar com mais vigor, né? Exatamente. Tendo em vista que a planta é um bebê, né, que ela está germinando agora, a gente não pode deixar ela sofrer por nenhum tipo de ervas daninhas, principalmente no começo. Essa variedade que ele plantou aqui é a 579, então assim, ela é uma variedade muito exigente. Então, o quê? Um pouco de plantar no tempo certo, sem nenhuma concorrência de ervas daninhas, adubo, entendeu? Que a gente tem que prestar atenção bastante, mas isso aí é o básico. O herbicida hoje na cana é o básico. Você vai comprometer no mínimo aí 30% da sua produção se você não deixar a planta concorrer com herbicida, com ervas daninhas. Bacana, viu? Já ou tá gravando ou tá no pause? Ei, meu amigo Renê, aqui sem condição, né? Aqui é uma realidade que a gente vive diariamente, né? Tem produtores que ou não conhecem ou não querem Aderir, né? exatamente. Aí aqui, Gil, está a realidade, né? Da questão de não fazer nem a pré nem a pós emergência, né? Então, assim, a falta de uso do herbicida, entendeu? Ocasiona isso aqui. Ô, Renê, me convença que esse produtor não esqueceu essa parte aí. Ou ele realmente pensa em colher alguma coisa? Não, ele pensa. Aquela questão que eu estava falando mais cedo da questão da produtividade, né? Nesse caso aqui, ele vai perder no mínimo 30%. Da produtividade, chegando até 70%, até 50%, né? Depende muito da variedade que ele plantou aí, né? Ô, Renê, é aquela coisa, né? Ele acha que ele está economizando com o produto, mas na verdade no final. No final aí a produção dele vai sair bem baixa, né? A produção. E, inclusive aqui a gente é bastante interessante porque vai ter o produtor que usa, né? E o produtor que não usa. Que não usa, né? Justamente aqui a diferença é aquela questão que a gente está falando de produtividade, aquela questão que a gente está falando de uma cana bem cuidada, entendeu? Uhum. Isso aí vem do princípio básico, que é o uso do herbicida, né? Aqui, ó, a cana. A cana do mesmo ano foi colhida praticamente diferença de semanas de uma para outra. Inclusive essa aqui foi colhida primeiro do que essa aqui. E olha a diferença. Essa cana aqui, quando o produtor, depois de 30, 40 dias depois de colhida, ele fez 2 limpas na enxada, entendeu? E olha o mato que permanece. Entendeu? Então, assim, ele quis economizar e tal, mas agora o trabalho vai ser bem complicado ele recuperar aqui. Aqui já vai dar uma replanta, né? Ele vai ter que separar uma áreazinha aqui já para replantar, porque o mato tomou conta, né? Então é isso. Eu acho que esse podcast foi de extrema importância para você, produtor rural, estudante, enfim. É um podcast mais para conscientizar. Exato. É mostrar que o herbicida não vem só para, vamos dizer assim, poluir o ambiente. Você usando de uma forma correta, né, com a dosagem correta, utilizando o produto, né, adequado para aquela cultura, né, é de extrema importância. Então eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Né, esse podcast aí vai estar em todas as plataformas e eu só tenho a agradecer a você, Renê. Muito obrigado aí. Valeu aí. Obrigado, Gilson, aí pelo bate-papo, né? Foi de extremamente importância pra gente e para se conscientizar cada vez mais os produtores, né? E aquela coisa, né, Renê? Sempre consulte um bom profissional, um engenheiro agrônomo. O Instagram de Renê vai estar na descrição aqui. Caso você queira, né, fazer uma consultoria, Renê já faz essa consultoria por fora. Então, sempre consulte um engenheiro agrônomo para melhores detalhes, para realmente aplicar de uma forma correta, porque isso tudo vai influenciar no resultado final do produto, né? Com certeza, com certeza. Queria só agradecer vocês, João, e até a próxima aí, qualquer coisa.